de trabalho e que vejam as suas competências reforçadas. Hoje temos a honra e o prazer de termos a Diana connosco, a Diana Bernabé, que todos conhecemos, ou a maior parte de nós conhecemos, mas eu vou fazer uma apresentação, como temos aqui pessoas que não a conhecem, eu vou na mesma fazer a apresentação. A Diana é atriz de formação, tem 29 anos, 30, 29 Não, anos. 29. 29. 29. E nos últimos anos estudou e trabalhou nas áreas de teatro, cinema, coaching e desenvolvimento pessoal, escrita dramatúrgica e gastronómica, que ainda me vai falar sobre isso também, e digital storytelling. É formadora na escola, como todos nós já percebemos, porque a maior parte dos alunos que está aqui passaram também pela mão da Diana, e a Diana é formadora em 2 módulos, o de expressões artísticas e o de desenvolvimento pessoal e criativo. Também a temos como colaboradora no Talent Spot, porque faz apoio personalizado aos alunos que assim o necessitarem. Além destas funções de professora, a Diana faz muito mais outras coisas. Tem funções como diretora artística da Carruagem Tráfico de Ideias e aconselho todos a irem ao site ver o excelente texto manifesto que este projeto tem. Fantástico, gostei muito, parabéns. Obrigada. É coordenadora pedagógica e artística da Escola de Teatros da Retorta e é gestora do projeto de desenvolvimento criativo do Estúdio de Cozinha, que tem aquelas fotografias maravilhosas de comida. Maravilhosas. É de se comer as fotografias. Mas aconselho lá ir. Temos a publicidade também. Estive a fazer o trabalho de casa e deliciei-me com as coisas que vi. Portanto, a Diana, como eu já disse, tem estudado a parte do desenvolvimento pessoal e o tema que nós acordamos hoje para ela falar, e que não é uma exposição, queremos que seja mais uma conversa. Vamos ouvir a Diana e depois vamos conversar com a Diana, que é isso que nós queremos. Portanto, somos um grupo pequeno, que é bom também, até porque vai ser muito melhor nós podermos fazer muitas perguntas e podermos dinamizar e conversar entre nós, facilita mais. E o tema que nós acordamos foi o autoconhecimento como pilar fundamental para o desenvolvimento pessoal. Portanto, eu passo a palavra à Diana. Mais uma vez, muito obrigada. Não, obrigada, eu. Bom estarmos aqui, porque estamos quase em família. Portanto, Diana, aguardamos que nos diga coisas boas sobre o autoconhecimento, como para o desenvolvimento pessoal, como os alunos podem fazê-lo para poderem também desenvolver as suas competências pessoais. E não digo mais nada. Diana, por favor. Olha, obrigada. E muito obrigada pelo convite. Eu estava há pouco aqui a dizer, Maria estava a dizer, não sei, nunca te vi calada. Eu estava a dizer que estava muito nervosa. E fazendo um exercício tendo feito já exercícios de autoconhecimento para tentar perceber porque é que eu fico tão nervosa nestas circunstâncias, cheguei à conclusão de que, partindo também um bocadinho do meu percurso profissional, que havia sempre uma expectativa muito grande das pessoas, não é? Pelo facto de ser socialmente extrovertida, pelo facto... E socialmente extrovertida é diferente de ser extrovertida, não é? De ter a capacidade de socialmente estar à vontade, pelo facto de a minha profissão exigir estar em cima de um palco, exposta, visível, a falar muitas vezes em voz alta. Isso criou sempre uma expectativa muito grande de que quando eu fosse falar, falasse bem, dissesse coisas certas e que as pessoas gostassem... Olá, Carla! E que as pessoas gostassem de me ouvir. Portanto, isso foi criando alguns bloqueios, porque a expectativa e a pressão que eu ia sentindo do meio acabavam por me criar muito medo de falhar. E só através de um processo de autoconhecimento, né, desta descoberta do que é que eu sou, de como é que eu me sinto, do que é que eu faço, do que é que eu penso, do que é que eu quero,
é que eu pude encontrar ferramentas para estar melhor nesta circunstância, mesmo estando nervosa, não deixando os nervos bloquearem nem o meu pensamento, nem o meu discurso, nem o meu bem-estar. Portanto, eu estou nervosa e por isso é que se calhar naquele momento fiquei calada, só a pensar o que é que eu vou fazer agora. Mas isso não quer dizer que eu não esteja bem e que não possa desfrutar ainda assim. Eu fico muito contente com o convite. Fiquei muito assustada porque isso pressupõe que eu tenha coisas para dizer, num contexto que não o das aulas, em que eu não necessariamente a ensinar, mas em que estou a entregar conteúdo que os alunos podem aprender e ferramentas que podemos desenvolver ali. Mas aqui sou mesmo eu a falar, não é? Não há a personagem do palco, não há a personagem formadora, parece que é mesmo a Diana a dizer coisas que ela pensa e que ela viveu e que ela sabe, numa espécie de conversa com pessoas que é quase como, é literalmente como se entrassem na minha casa e viessem a ouvir-me falar. Isso é muito estranho. Por isso eu decidi que não estava aqui, que não vinha aqui dar resposta nenhuma. Num exercício de autodefesa, para me libertar dessa pressão, mas também num exercício de convite a um espaço seguro, de honestidade, que eu espero que seja esta conversa. Mas como é suposto eu dizer alguma coisa, eu decidi que, já que não ia trazer respostas, podia trazer algumas perguntas. E eu acho que... e aqui, como não estou em formato aula, os meus alunos sabem que eu estou proibida de dar a minha opinião e eles, quando eu digo, lançam o alarme, mas aqui é uma questão de opinião. Eu acho mesmo que o autoconhecimento, que por definição entende uma espécie de conhecimento sobre nós, não é? Uma espécie de CSI sobre nós, é sem dúvida um dos pilares fundamentais para um processo de desenvolvimento que se quer consciente, um processo de desenvolvimento pessoal que se quer consciente, integrando as coisas que vamos descobrindo na forma como nos relacionamos connosco, com os outros e com o mundo. E entendendo o autoconhecimento como esta base, como este pilar, eu pergunto aqui mesmo, quantos de nós acham que se conhecem bem? Se achamos mesmo que nos conhecemos bem? Por exemplo, há fases da minha vida em que eu acho que sou rainha do autoconhecimento, conheço-me super bem. E depois há momentos em que eu percebo que há determinadas áreas, porque o autoconhecimento, tal como o desenvolvimento pessoal, é uma coisa que vai acontecendo, é um processo evolutivo, impermanente, inconstante, que se transforma, que tem avanços e retrocessos, não só na minha percepção, mas também na percepção técnica de quem estuda e escreve sobre o autoconhecimento, não é? E a dada altura, há momentos em que eu percebo que sobre determinadas áreas da minha vida eu ainda sei muito pouco, ou que nesta fase da minha vida eu sei muito pouco. Exemplo concreto. Há um ano atrás, questionava-me muito sobre se aquilo que eu estava a fazer era aquilo que eu queria estar a fazer naquele momento. Porque durante muito tempo criei uma data de narrativas que me levaram a, naquele momento, estar a fazer determinadas coisas, seja do ponto de vista das relações, da profissão, da vida, seja ela, como ela se organiza, geográfica, financeiramente, etc. Então, foi preciso, de repente, parar e voltar a fazer perguntas. Perguntas que me poderiam fazer encontrar respostas sobre se aquele lugar onde eu estava, entenda-se por lugar as coisas que eu estava a experienciar, a viver naquele momento, estava alinhado com quem eu era naquele momento, ou se eu precisava de me voltar a conhecer naquela fase da minha vida, com aquela idade, com aquela experiência, com aquelas vivências diferentes das de 5 anos atrás, em que eu tinha criado uma data de narrativas, de expectativas, de objetivos, que se calhar precisavam de um reajuste 5 anos depois. Então, isto para mim é muito interessante sob o ponto de vista do autoconhecimento, que não é eu conheço-me e pronto, já está. É constantemente estar à procura de conhecer esta pessoa que está aqui e agora. E depois, sobre como nos conhecermos, podemos ir mais à frente.
a outra pergunta que eu tinha pensado era quantos de nós, ou quantas de nós aqui, já sentiram este ímpeto, ou esta necessidade, ou esta urgência de que precisamos de nos encontrar connosco, né? De que precisamos de encontrar um propósito, de que precisamos de ter um rumo para a nossa vida, e de repente é quase brutal, é muito brutal, não é? Ficamos assoberbados ou assoberbadas com a brutalidade destas perguntas que implicam que passemos grande parte do tempo à procura daquilo que queremos fazer para dar um sentido à nossa existência. Não é? Há uma espécie de natureza pop, seja o coaching ou o próprio desenvolvimento pessoal, que nos traz essa urgência de procurar um propósito, uma razão para a nossa vida, um significado para a nossa vida, quase como se fosse preciso alguma coisa maior do que simplesmente estar a viver a vida, não é? Esta semana discutia precisamente sobre isto com a minha irmã, que é 6 anos mais nova, e ela dizia assim, no outro dia, cheguei ao final do dia, pensei assim, hoje não fiz nada, almocei, depois fui à praia, depois fiz o jantar, vi uma série, cheguei ao final do dia e não fiz nada. E eu perguntei-lhe, mas foste feliz? Tipo, estavas feliz? Ela, sim, estava super feliz. Disse, então o que é que tu queres mais? Porque é que temos que também estar reféns, não é, desta construção social da produtividade e do propósito e do significado, e de repente não paramos para pensar sobre nós. E se nos conhecêssemos, talvez soubéssemos que fazer o almoço, ir à praia, fazer o jantar, ver uma série, talvez fosse o suficiente para nos sentirmos suficientes. Isto não quer dizer que não possamos ter objetivos ambiciosos, que não possamos ter objetivos a curto, a longo prazo, de querer reconhecimento profissional, ou de querermos ter uma família, ou de querermos construir a nossa própria casa de raiz, ou de comprar o nosso carro, ou de ter a carta de condução. Todas essas coisas que a sociedade constrói como modelo de sucesso, não é? Mas quanto melhor nós nos conhecermos, melhor nós vamos ser capazes de identificar qual é que é o nosso conceito de sucesso, qual é que é a nossa definição de sucesso, não é? Então acho que quando eu penso em autoconhecimento, estas duas perguntas vêm muito à minha cabeça, que é aquilo que a sociedade me exige como autoconhecimento, não é? Tens de conhecer para que eu traga o teu propósito, para descobrir o que é que queres fazer, e de repente isso passa quase a ser, ao mesmo tempo que é uma muleta, que mas eu ainda não sei o que é que eu quero fazer da minha vida, passa a ser uma prisão, que eu só consigo sentir valor, sentir autoestima, ou sentir prazer, ou sentir realização, ou sentir sucesso, se eu tiver concretizado determinadas coisas, se tiver feito um determinado caminho, e de repente estamos de alguma forma, mascarando que estamos a entrar num processo de desenvolvimento pessoal, de definir objetivos, não sei o quê, estamos quase a sabotar o nosso processo de autoconhecimento, que automaticamente alavancaria qualquer processo de desenvolvimento pessoal. Pronto, não sei se querem dizer alguma coisa em relação a isto, se isto faz soar algum alarme nas vossas cabeças, se há alguma experiência que tenham vivido que possa, sei lá, que possam partilhar aqui também para contribuir não só para mim, mas também para os colegas e para as colegas que estão aqui. E depois podemos ir às definições, às estratégias, ou para que é que serve. Se calhar eu quero partilhar uma coisa que efetivamente naquilo que a Diana disse faz todo sentido. Mas também pode não fazer, porque isto... Para mim faz, estou a falar para mim, faz sentido quando, e revi-me muito naquilo que falou com a irmã, que a irmã fez aquela rotina, mas que não estava feliz, e eu pelo contrário, que tomei a decisão... Não, mas ela estava, quando chega ao final, disse, mas estás feliz? Sim, estou super feliz. Mas não reconheceu ao princípio essa felicidade, não é? Foi preciso que alguém a fizesse reconhecer, não é? E efetivamente eu aquilo que sinto é que quando tomei aquela decisão de deixar de trabalhar para ter uma vida completamente diferente, eu de vez em quando tenho rotinas diárias e penso, mas será que basta-me, eu estou feliz, mas de vez em quando cai-me assim uma ficha e diz assim, mas será isto? Será que eu não devia estar a fazer outras coisas?
mas por outro lado depois reconheço-me imediatamente e digo assim, não, se eu deixei de trabalhar, se eu tomei aquela decisão, é porque efetivamente eu queria fazer outras coisas. Se as ainda alcancei todas, se calhar não alcancei, se calhar ainda posso fazer e devo fazer. Mas efetivamente eu tenho essa reação, eu volto para trás e digo, não, tu és feliz, tu escolheste esta vida e portanto tu tens que encontrar a felicidade nesta liberdade de não teres aquelas funções tão exigentes que eu escolhi não ter. E é o meu contributo relativamente àquilo que disse até agora, portanto eu reconheço muito nisso e é muito importante e é parte da sociedade, eu passei por ela toda, reconheço-me nela toda porque já passei e não sei se a idade às vezes também tem alguma influência neste autoconhecimento e neste desenvolvimento pessoal, porque também acho que isto é por fases, não é? E efetivamente, e também as gerações, porque eu neste momento se calhar não fazia as coisas que fiz e que a sociedade me exigiu, não é? Pois. Fazia menos, algumas fazia mais, outras fazia menos, mas sim, revejo muito, portanto Sim. o testemunho está dado, portanto outros testemunhos que queiram dar. Sim. Eu gostava de dizer qualquer coisa, se me permitem. Sim, claro. Isto, não sei o que é que vai soar, mas aquilo que me ocorreu durante o tempo que estavas a falar era assim qualquer coisa como eu tenho mais 20 anos que tu, podia ser tua mãe, mas quando for grande quero ser como tu. É assim um bocadinho neste sentido de que de facto, e gostava de fazer uma pergunta muito concreta, porque pronto, tu conheces mais ou menos a minha história, quem me conhece sabe mais ou menos a minha história, e de facto também voltei muito atrás para conseguir ser feliz, não é? Pronto, libertar-me desses estigmas e dogmas e dessas trapalhadas todas que nos prendem e temos tipo pedras, não é? Que nos seguram à terra e que não nos deixam voar, não é? E eu libertei-me de tudo isso e de facto estou sempre em processo, em constante pergunta, não é? Porque, e depois ainda para mais ocorreu isto, desta coisa maravilhosa que foi uma pandemia, não é? Que me fez aqui fazer um travão a fundo, sem culpa nenhuma, não é? Porque às vezes somos nós que fazemos as neiradas e às vezes acontece, faz parte do processo, mas temos consciência que fomos nós. No caso, não. E aquilo que eu te perguntava concretamente é como é que tu chegaste aí? Quer dizer, tu és tão nova, porque és, não é? Como é que tu chegaste? Isso é uma questão profissional tua? Fizeste uma formação, um dia te lembraste que se calhar era por aí? Faço-me entender, portanto, qual é o teu percurso? Como é que chegaste até aí? Não é? Porque não nasceste iluminada, quer dizer, não é? Isso é muito lindo. Eu tenho algum pudor em usar a minha história para chegar aos sítios, não é? Muito Para chegar espertinha, mas fala lá. Mas sim. Mas eu também, mas entendo que às vezes é uma espécie de defesa, de medo do julgamento também, não é? Porque eu, quando as outras pessoas estão a falar, eu estou sedenta eu quero aprender com a tua história, portanto também posso partilhar aqui algumas coisas que eu entendo que podem ter sido gatilhos importantes, não é? Nesse processo de desenvolvimento pessoal. Assim, o primeiro, tentando mesmo ir muito atrás na história, só para te perguntar, como é que chego aqui, para responder, como chego aqui é fruto, como qualquer um de nós, das experiências que fomos tendo, das pessoas que me foram influenciando e também da sorte. Não tenho mesmo pudor nenhum em dizer, eu acho mesmo que há golpes de sorte, há coisas que tu manifestas e que acontecem. Tipo, eu estou nesta casa, neste momento, que é a casa que eu desenhei na minha cabeça, mas quando ela apareceu, eu sei que foi um golpe de sorte, mas eu também sei que ela foi fruto daquilo que eu manifestei, só a título de exemplo, não é? Portanto, há muitas coisas na minha vida que eu manifestei, desenhei na minha cabeça, visualizei, fiz tudo o que os gurus do desenvolvimento pessoal dizem para tu fazeres, mas quando elas apareceram, passada uma semana, eu acho que também foi golpe de sorte e também tenho que agradecer ter tido essa sorte. Então vamos voltar atrás. Talvez assim, o primeiro gatilho foi ter percebido uma data de traumas que eu tinha da minha infância. Porque eu sou de um meio um bocado privilegiado. Minha mãe é professora,
cresci numa casa cheia de livros, o meu pai tem um emprego super estável, numa empresa, não sei o quê. Os meus avós criaram ali uma rede de vai buscar à escola, traz para casa, dá um almoço, trabalho de casa. Portanto, eu não sabia que naquele meio onde eu estava a crescer, que eu também estava a ser traumatizada por outras coisas, por outros motivos, porque aparentemente era tudo perfeito. Eu era da turma dos filhos dos professores, não me faltava nada, todas essas coisas mascaravam uma data de traumas que eu estava a sofrer. Pronto. Então, o primeiro gatilho foi quando eu, já na casa dos 20, decidi olhar para trás e perceber o que é que estava ali a acontecer. Mas houve outras coisas até aos 20 que eu acho que contribuíram. O facto de eu estar exposta muito cedo ao teatro é inegável que eu acho que tenha contribuído para o meu desenvolvimento pessoal e para o meu processo de autoconhecimento. Porque tu entras numa sala de teatro e eu acho difícil haver um lugar onde a liberdade é acordada num silêncio em que não precisas dizer nada para sentir que ali tu podes dizer o que tu quiseres, pensar o que tu quiseres, vestir o que tu quiseres, ser o que tu quiseres. Eu tive muita sorte nas pessoas que eu tive como professores de teatro, como formadores de teatro, como colegas de teatro, isso foi muita sorte. Nos textos que eu fui lendo, nas coisas que eu fui vendo, isso eu acho que contribuiu assim largamente para eu me ir desenvolvendo de uma forma mais ou menos consciente. E o facto de eu ter feito parte, por exemplo, de um ecoclube, um clube ligado ao ambiente, que por causa disso me fez viajar para outros países, e nessas experiências noutros países eu fui tendo contacto com outras, muito nova. Eu fui presidente de uma associação juvenil com 14 anos, e a partir daí comecei a ir viajar, a representar a minha associação e o país em várias organizações, e isso fez com que eu fosse tendo experiências mesmo disruptivas, ia sozinha, não é? Ia porque os meus pais podiam pagar, mas depois lá aquilo era o salve quem puder. Viver experiências que mais nenhuma criança da minha idade vivia. E depois, nesses países, nesses projetos sociais onde eu ia representar o nosso, havia uma consciência de classe que eu em minha casa não tinha. Havia uma consciência política que eu em minha casa não tinha. Não se podia falar de política porque estava de discussão, não se podia falar de pobreza porque, isso é um problema para eles. Portanto, eu fui levando literalmente choques. Era o choque elétrico cultural, era o choque elétrico do privilégio social, era o choque elétrico da mulher branca. Pronto, então isso fez-me abanar algumas estruturas e voltar a questionar que eu tinha coisas demais. Pronto. E eu acho que isso também contribuiu assim para eu muito cedo criar alguma consciência que só se eu fosse pobre ou negra ou homossexual, sei lá, que eu nunca conseguiria ter. E eu fui tendo sempre muita vergonha do lugar de onde eu vinha. Isso foi uma coisa curiosa, porque eu tinha tanta vergonha sabes, do mundo ser um lugar tão negro, tão difícil para tanta gente, e de eu ter tudo e de não poder fazer grande coisa, e tinha vergonha de em minha casa não se poder falar sobre isso. A primeira vez que eu fui trabalhar como voluntária para um projeto social, cheguei a casa e disseram-me assim: lá vais tu dar pérolas a porcos. E eu acho que isto contribuiu muito para o meu desenvolvimento pessoal, garanto-te, porque eu tinha tanta vergonha que eu queria correr para salvar o mundo e fazer o oposto daquilo, porque eu não me identificava nada, não é? Uma família de direita e eu super de esquerda, eu era sempre a ovelha negra, uma faldinha comunista, essas coisas, não é? E acho que isso também contribuiu. Pronto, e depois, à medida que eu fui estudando, fui tendo sorte de me ir aproximando de pessoas que eram mais politizadas, ou com mais consciência de classe, ou com mais consciência social, ou mais feministas, ou mais ligadas ao desenvolvimento pessoal, e fui sempre procurando experiências o mais longe de casa possível, e o mais diferentes e distintas possível. Percebi que se eu ficasse naquela bolha, se calhar não percebi, se calhar agora tenho consciência, não é?
Naquele momento eu não percebia, mas eu tenho consciência que se eu ficasse naquela bolha, provavelmente não teria feito o processo de desenvolvimento pessoal que fiz. Pronto, não sei bem se estou a responder à tua pergunta, acho que me estou só a perder. Estou a perceber, já percebi a dinâmica. Era Pronto, e depois mais tarde, talvez até aos 25, entre os 20 e os 25, eu sentia muita dor, porque ao mesmo tempo que eu sentia muita vergonha, eu também era muito refém de um modelo de família que eu tinha vivido, não é? Que é os pais juntos, super felizes, não é? As avós, os jantares de família, não sei o quê. Então eu sentia-me muito refém desse modelo, mas sentia muita dor, muita coisa por resolver, muita coisa para perdoar mesmo. E eu tenho 2 irmãos, portanto também havia ali muita coisa para resolvermos entre os 3, que foi mal trabalhada pelos nossos pais. Pronto, então durante esses 5 anos eu acho que, depois dos 25 acho que a coisa já tomou outro caminho, mas até aos 25 fazia sessões de terapia, sessões de reiki, sabe? Aquela pessoa, estás a ver aquela pergunta do precisamos de nos encontrar? Eu acho que eu estava no desespero de me encontrar, então eu lia tudo, comprava os livros todos que eu podia, fazia sessões de terapia, tudo e mais alguma coisa que aparecesse, eu ia. Pronto, e depois comecei a fazer um processo de cura também em relação à minha história, à minha família, às minhas coisas, porque eu achava que nunca me podia queixar e que nunca tinha problemas por vir de um meio super privilegiado, que isso fazia de mim privilegiada, então eu nem sequer tinha o direito de me queixar. Tinha que estar caladinha e salvar o mundo, ir para os projetos todos de voluntariado e doar o que eu podia. Pá, uma cena mesmo doentia. Pronto, e depois, a dada altura, foi começar a conhecer-me mesmo melhor, encontrar algum equilíbrio e a perceber, e aqui já entramos mesmo no para que é que serve o desenvolvimento pessoal, não é? Esta ideia de serve o desenvolvimento pessoal, não, desculpem, o autoconhecimento, não é? Que serve para tu poderes evoluir, para poderes crescer mais alinhado com quem tu és mesmo, mas só te vais alinhar se tu fores à procura de saber quem é que tu és, sendo que disso faz parte não só as coisas que tu gostas, as coisas que tu não gostas, ou as coisas que tu fazes bem, as coisas que tu fazes mal, mas também faz parte da tua história, as crenças que te foram incutidas sobre ti, se aquilo que tu estás a fazer é fruto do que tu internamente desejas ou é fruto do que a sociedade, de uma forma mais ou menos evidente, te impõe, porque há coisas que são mesmo quase, são mesmo silenciosas, não é? Tipo uma espécie de erva daninha que vai percorrendo e quando das conta estás completamente presa, mas não viste aquilo a aparecer, não conseguiste identificar, mas não é nada do que tu queres. Serve para tu também definir os objetivos alinhados com aquilo que tu queres fazer, e quando eu digo objetivos não estou só a falar, também estou, mas não estou só a falar de objetivos profissionais e de carreira, porque há pessoas para as quais isso é mesmo importante, e há pessoas ou fases da nossa vida em que isso é a coisa menos relevante que existe, não é? Mas que essencialmente, se o autoconhecimento só tivesse um objetivo e um propósito, eu acho que seria sermos mais felizes, porque é quanto mais tu sabes de ti, mais tu podes fazer o que te faz bem, não é? Porque eu acho que se nós formos mesmo a fundo em tudo aquilo que as pessoas desejam, ambicionam, ou querem, ou acham que querem, se nós formos mesmo a fundo às questões, tentando tirar camadas, eu quero um carro, eu quero uma viagem, eu quero uma vida em uma cabana, eu quero uma carreira profissional, não sei o quê, eu quero 10.000 euros por mês. Se nós formos tirando camadas e camadas e camadas, o que isso vai trazer como resultado final é bem-estar. Portanto, o que eu acho que toda a gente no mundo quer é estar bem. E tu não consegues estar bem se não estiveres bem, não é? Se na tua relação contigo houver coisas por resolver, se estiveres a pensar ou a agir ou comportar-te por influência só do meio, claro que não dá para fazer desenvolvimento pessoal numa gruta, nem vais conhecer-te melhor para viver sozinho tu e tu, não é? Por isso, quanto melhor tu estiveres contigo, também melhor tu vais estar com os outros, e a maior parte da nossa vida é vivida em sociedade, é vivida em comunidade, é vivida em confronto
com os outros, com as coisas que acontecem no mundo. Acho que é isso. E se pensarmos em estratégias, não é? Aqui, se pensarmos como é que nós agora, desligando esta chamada, podemos autoconhecer-nos melhor, assim, de imediato. Eu acho que tu disseste uma coisa-chave, Maria, que é as perguntas. Houve uma parte daquilo que estavas a dizer, assim, houve uma altura que eu me comecei a fazer perguntas, e eu acho que há perguntas que são mesmo muito poderosas, e que até podem ser perguntas absolutamente simples, não tem que ser um exercício literário, e que são altamente desbloqueadoras. Há coisas-chave que nós podemos ir procurar, não é? Por exemplo, que crenças é que eu tenho sobre mim ou sobre aquilo que eu estou a fazer? Ou seja, que coisas é que eu digo e que eu acredito que me podem estar a limitar, não é? Isto é mesmo desbloqueador de muita coisa. O que é que eu estou a fazer neste momento da minha vida que é mesmo fruto daquilo que eu quero, daquilo que eu sinto, ou que é fruto do meio? Quais são as coisas que eu sempre ouvi dizerem sobre mim e que eu não concordo? Esse é o trabalho mais profundo da minha vida. Às vezes dou por mim a pensar coisas sobre mim, mas quando vou mesmo ouvir, a voz não é a minha. E consigo ver quem é a pessoa lá ao fundo a dizer-me aquilo. Assim, eu não acho nada disto sobre mim, afinal, andei este tempo todo enganada, não é? A acreditar nesta programação que o meio vai fazendo em relação a nós. E também sob um ponto de vista da mulher, acho que às vezes o desafio é muito maior de tu acreditares em ti, não é? Porque, obviamente, é inegável, nós somos muito reféns ainda de papéis de género muito vincados, papéis de género heteronormativos, brancos, não é? Quase esta ditadura da supremacia capitalista branca. Então há muita coisa até que, para mim, enquanto mulher, eu sei que há coisas que eu tenho mais dificuldade em percepcionar por causa do meu papel de género, não é? Há coisas que eu tenho muito medo daquilo que eu vou dizer e tenho que escrever em papelinhos e fazer não sei quantos mil esquemas daquilo que eu vou dizer, pese embora eu depois não olhe para eles, mas é para eu ter a certeza que se aquilo que eu disser for escrutinado, que eu estou segura das coisas que disse e do lugar de onde elas vêm. Isso às vezes também cria muitos bloqueios no caminho. Uma outra ferramenta, também falo por experiência pessoal, se é que isso interessa, é o corpo. É o autoconhecimento do corpo enquanto este lugar físico, material, que nós habitamos e através do qual nós nos relacionamos. Porque o corpo é ao mesmo tempo o lugar de onde eu parto e o lugar onde todas as coisas vêm ter, não é? O peso dos outros, o peso que eu carrego, o peso físico que eu carrego e o peso emocional que eu carrego é manifestado muitas vezes através do próprio corpo, que nos dá sinais de uma forma às vezes mais ou menos evidente daquilo que está a acontecer. Portanto, acredito que quanto melhor nós conhecermos o nosso corpo, também melhor nos podemos conhecer a nós, porque ele é uma ferramenta fundamental de desenvolvimento pessoal. Acho mesmo que nem há autoconhecimento sem a consciência corporal. Pode haver uma espécie de autoconhecimento intelectual, mas que ele ganha quanto mais corpo nós lhes atribuirmos, quanto mais nos dedicarmos a questionar-nos, a fazermos também perguntas sobre o nosso corpo. Um dos exemplos mais concretos e básicos é sabemos perfeitamente que estamos tão melhores quanto melhor nós dormirmos, não é? E isso é um exercício físico, dormir, não é? É quando nós atribuímos ao nosso corpo um espaço de autocuidado e de descanso, que muitas vezes não nos atribuímos com o merecimento de vida, não é? Estou a descansar porque mereço, porque trabalhei muito. Não estou a descansar só porque posso descansar ou quero descansar, não é? Eu tenho esta crença muito incutida de que eu só posso descansar depois de trabalhar muito ou depois de trabalhar tudo, como se o valor enquanto pessoa dependesse disso, não é? Digam-me coisas. Muito obrigada. Alguém quer
Quer acrescentar alguma coisa? Isto é uma conversa, portanto, estamos à espera de mais contributos. Eu posso dar o meu contributo para Sílvia. desbloquear aqui um bocadinho. Sim. Até porque é um tema que de há uns anos para cá me interessa particularmente, e o curioso é que comecei a me interessar pelo tema do autoconhecimento quando fui aluna na escola. Eu digo sempre isto a qualquer lado que vá, a qualquer pessoa com quem converso, que foi a experiência de ser aluna na escola que me fez conhecer muito melhor. E porquê? Não foi por eu estudar mais ou por ter um horário muito completo, nem nada disso. Foi precisamente pelas pessoas que estavam na minha turma. Era uma turma, não vou dizer boa nem má, era uma turma completamente disfuncional. Aquilo eram pessoas completamente diferentes. Era um vulcão, sempre ali pronto a rebentar, e rebentou muitas vezes. Por isso eu passei 3 semestres a pensar: quem são estas pessoas? Como é que elas agem desta forma? Porquê é que elas agem desta forma? E foi aí que mudei completamente a minha bibliografia. Eu lia com regularidade romances, pronto, aqueles livros normais, e passei a ler tudo de autoconhecimento e mindset e conhecer os outros, e foi mesmo quase do 8 para 80. E é engraçado agora fazer um flashback, pensar no passado e perceber que tudo fez sentido. Desde que eu me lembro de existir, tudo fez sentido até o momento onde eu estou agora e da forma como eu me conheço. E lá está, foi a experiência na escola que me mudou mais. Sem ter estado na escola a ser aluna, não seria agora provavelmente formadora lá. E nunca na vida me vi no papel de professora. Sempre pensava, o quê? Aturar pessoas? Não, não é para mim. E agora é das coisas que mais me dá prazer. Eu saio das aulas, apetecia-me estar lá o dia todo, tipo, a conversar com as pessoas, e sendo uma pessoa completamente introvertida. Que na minha vida pessoal deixem-me estar, não falem comigo, estou bem aqui. Mas no ambiente da escola e no ambiente de estar a falar com outras pessoas, pronto, depois lá está, e com esse autoconhecimento aprende-se muita coisa, e aprende-se, por exemplo, o livro que ainda bem que não está aqui, ainda bem, entre aspas, não está aqui nenhum aluno meu, porque eu já falei com eles várias vezes sobre isto. O último livro que eu li, que já foi recomendado em montes de páginas que eu li, seja de variedíssimos temas, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E uma pessoa lê esse título e pensa, como fazer amigos, toda a gente sabe como fazer amigos, mas não é o fazer amigos normal que a gente está habituado, é mesmo interessar-nos genuinamente pelas pessoas e querer saber como é que elas estão. E eu, lá está, depois vou pensando no meu percurso todo, desde da escola primária, e penso, eu sempre gostei de me dar com toda a gente e nunca tive problemas. Lembro perfeitamente de, por exemplo, no 6º, 7º ano, haver grupos, os betos, os dreads, os nerds, e eles só se davam entre eles. Eu era aquela que dava bem com toda a gente. E isso fazia-me questionar, porque é que eu, e não quero estar a dizer isto de uma forma... Sim, pretenciosa. Exatamente, de uma forma pretenciosa. É mesmo, ok, eu agora consigo perceber que fazia as coisas, sei lá, de uma forma diferente, e sempre me dei bem, mesmo sendo uma pessoa introvertida, e agora percebo que isso não tem mal nenhum e que não me impede de dar aulas e de querer saber mais das pessoas. E por isso foi interessante este tema, e saber, por exemplo, eu tenho a mesma idade, tenho 29, daqui a um mês faço 30, e o meu percurso não tem nada a ver com o da Diana, foi muito mais calmo, relaxado, normal, mas pronto, também cheguei a um momento na faculdade que pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? E houve aí mesmo um momento em que tive que parar e fazer uma coisa completamente diferente, e claro, isso não me impediu de ir trabalhar, de estar fora a trabalhar também depois no futuro, e estar onde eu estou hoje. E se é o que eu quero fazer
para o resto da minha vida, não sei. Neste momento é. E pronto, é sempre... A mim ajudou-me muito a ler, por isso, se há aqui pessoas que também se interessam por esses temas, há livros muito interessantes sobre formas de pensar, e isso ajuda-nos muito a perceber as outras pessoas. Sim, desculpa, Sílvia, só a propósito dos livros, sim, nós estamos aqui, esta parede está branca, mas as paredes da minha casa são todas forradas a livros, portanto eu não sabia se alguém ia puxar o assunto, mas eu trouxe alguns livros que, se alguém quiser partilhar ideias ou referências, pronto. Quem está aqui que é meu aluno já sabe que metade o final da aula é sempre a falar de literatura, porque eu também acredito, sim, que se nós procuramos conhecimento sobre diversos temas nos livros, não é? Entendendo-nos, não é? Esta ideia assim um bocado metafórica de nós, se procurarmos conhecimento sobre nós, entendendo-nos a nós como um livro, não é? Nós também, ao ler, nos podemos ver refletidos e refletidas e questionar-nos, não é? Encontrar mais perguntas e procurar mais respostas. Eu acho que os livros, ou há muitos livros que são boas estratégias de autoconhecimento, paralelamente à meditação, entendendo a meditação como uma coisa muito versátil e muito flexível, que pode tanto ser... entendendo a meditação como um estado de consciência, como um estado de observação, não é? Eu posso estar a praticar meditação enquanto estou a estender a roupa, como quando estou a caminhar, como quando estou sentada com um incenso e uma música relaxante. Há milhares de formas de meditação, mas os livros são, sem dúvida, uma boa ferramenta também, não é? Eu aceito sugestões, que eu não fui sua aluna, portanto aceito. Eu nas aulas dos que estão aqui, é mais cozinha. É mais livros de cozinha. Também aceito. Eu tudo que seja livros, eu também... Mas hoje trouxe aqui algumas coisas que eu me lembrei, assim, muito aleatórias, muito diferentes. Mas há aqui certas coisas que foram ditas e que são comuns a todos, a todas as pessoas, e que efetivamente abraçam esta profissão, e que é curioso, porque também partilho muito e digo muito aos meus alunos, às vezes até acho que sou, eu não digo muitas vezes acho, portanto peço desculpa porque eu não digo acho, também há alguma coisa, é isso que eu também digo aos meus alunos, evitem. Que eu digo aos meus alunos... Mas aqui podemos. É que acredito muito, efetivamente, nós, para esta profissão, não somos curiosos, não somos pessoas do mundo, não gostamos de pessoas, então vamos fazer outra coisa completamente diferente, não é? E em tudo aquilo que vocês disseram, abordamos todos estes temas, a curiosidade de ir conhecer coisas novas, a coragem que é preciso ter para podermos experienciar coisas que não estão dentro do nosso, ao nosso alcance, que estão fora da nossa zona de conforto. Isso também ganha-se autoconhecimento, acho eu, não é? E também, através do próprio processo de autoconhecimento, nós podemos perceber que há momentos onde precisamos mesmo de criar uma bolha de conforto, né? De nos protegermos, de recuperarmos energia, etc. E em que há outras fases em que talvez possamos estar saudáveis, física, mental e emocionalmente, para nos podermos expor a lugares, os tais... lugares fora da caixa ou fora da zona de conforto ou zonas mais desconhecidas. Exatamente. Onde podemos arriscar, aceitar que podemos falhar, eventualmente aprender, definitivamente evoluir, descobrir coisas novas, mas eu acho que para esse processo acontecer, ele acontece tão mais facilmente quanto eu me dedicar a conhecer-me, não é? A saber mais coisas sobre mim. E às vezes conhecer-me pode significar eu parar de fazer coisas fora da minha zona de conforto, porque há estruturas mentais e emocionais de pessoas tão diversas, né, que às vezes a forma como o modelo contemporâneo de sucesso está definido é um desafio de uma violência muito grande para pessoas com necessidades
psicológicas enormes de segurança e de conhecimento que, para estarem bem, precisam mesmo de estar num lugar onde já fazem aquilo que já sabem, que já vai correr bem e que está tudo como querem, sem alterar nada, não é? Para mim, os dias são mais felizes quanto mais diferentes eles forem. Para a pessoa que vive comigo, por exemplo, se os dias forem muito parecidos, isso é ótimo, não é? Porque já sabe com o que conta. Para mim é aborrecido. Então, o facto de nos conhecermos tão bem, não é? Permite que eu saiba que para mim estar em esforço é enfiarem-me dentro de uma rotina, por exemplo. Não é? E o oposto também, é saber que se eu preciso de segurança e conhecimento, obrigarem-me a estar uma semana sem saber o que vem a seguir, a fazer coisas sempre diferentes e sempre a lidar com pessoas e sempre a lidar com estímulos e não ter um minuto de paz e sossego e de não fazer nada, também vai ser muito debilitante. E o autoconhecimento também nos traz isto, não é? A capacidade de sabermos o que é que nos faz bem. E estamos só a falar dentro do eu, não é? E de também entendermos melhor os outros. Sejam eles os alunos com diferentes percepções da realidade e diferentes formas de aprendizagem e as alunas, sejam os colegas de trabalho, sejam as pessoas que temos à frente a dirigir-nos, a guiar-nos, a liderar-nos, sejam as pessoas que são hierarquicamente nossas subordinadas e que precisamos de guiar, de liderar, de orientar. À medida que eu me vou conhecendo, automaticamente, como eu vou percebendo que há coisas que eu não sou, eu vou-me permitindo aceitar que há coisas que eu não sou e que os outros são, ou há coisas que eu não estou e que os outros estão. Isso também me permite o tal exercício tão desafiante da empatia, da tolerância, da compreensão, da compaixão, não é? Eu aceito tão melhor os outros quanto melhor eu me aceitar a mim, porque estas relações são sempre de espelho, sempre de projeção. Por isso é que o desenvolvimento pessoal, como processo que se quer evolutivo, de crescimento e de aprendizagem em várias áreas da vida, tem ganhos absolutamente extraordinários se ele começar no autoconhecimento. Já abordamos aí temas como a inteligência emocional, que é tão importante, não é? Uhum. Mas eu não queria estar aqui a conversar. Não há mais perguntas? Alguém quer acrescentar alguma coisa? A Diana está aqui disponível para poder responder, porque senão eu tenho muitas perguntas, mas não quero que isto seja só entre mim e a Diana, não é? Eu acrescentava aqui qualquer coisa e também passa a ser entre nós também. Tudo bem, está tudo bem. Há pessoas que também preferem estar mais a ouvir e bem. Outras a falar. Eu gosto de falar, gosto de ouvir e gosto de falar. O meu processo, esse meu processo do autoconhecimento, de que tu falas sem nunca ter entrado pelos livros, e há uma pergunta que eu me faço constantemente e é por onde eu começo, que é: o que é que eu não quero? Antes para depurar até chegar se calhar àquilo que eu quero. Acho que é uma pergunta de parte, ou melhor, acho não, eu tenho a certeza, porque é um processo pelo qual, um exercício que eu faço, digamos assim, o que é que eu não quero. E a partir daí muitas vezes chegamos à conclusão daquilo que de facto queremos, sendo que pronto, com o andar percebemos que realmente cada vez que não nos conhecemos também quanto achávamos que conhecíamos, porque os estímulos são todos diferentes, etc. Mas pronto, acrescento isto porque acho que de facto é um processo. Não sei se é correto ou não. Sim, eu por acaso agora voltei a usar isso como exercício, mas durante uns anos senti-me proibida, porque partilho só a título de curiosidade. Quando estudei programação neurolinguística, uma das coisas que se aprende é que tu, quando pões a tua atenção, estamos a falar ao nível do subconsciente, não é? Dos efeitos que o subconsciente tem no teu comportamento. Quando tu pões a tua atenção em determinada coisa, seja um pensamento, uma ação, uma pessoa, etc., tu só estás a aumentar as probabilidades e a dar protagonismo a isso. Então, de repente, eu pensei assim, eu estou sempre a pôr a minha energia no que eu não quero. Eu estou a aumentar as probabilidades daquilo que eu não quero acontecer. Então, parei de dizer o que é que eu não quero. Mas, entretanto, acho que o desafio é só estar consciente disso, não é? Eu estou consciente
de que estou a manifestar aquilo que eu não quero, mas eu não estou a pôr lá a minha energia. Então, às vezes, é criar também esta flexibilidade entre as aprendizagens, os conceitos e a nossa própria experiência, e não, vou ter que pôr aspas aqui, não é? E não acreditar em tudo o que nos dizem. Viver as coisas na prática, não é? E eu, nessa altura, disse assim, não, eu tenho que viver a programação neurolinguística na prática, eu tenho que parar de dizer o que eu não quero e dizer só o que eu quero. Mas acho que o desafio é estar consciente disso, não é? Sim, eu acho que é mesmo isso, quer dizer, não é o foco, não é de todo esse, o foco é precisamente arrumar. Mas só para se alguém ouvir isso já saber. Não, eu posso dizer na mesma o que eu não quero. Exatamente, é por aí. O Marcos acho que ia partilhar alguma coisa. Ia falar. Sim, Diana, eu me lembrei de uma frase que eu aprendi no processo de autoconhecimento, que o medo pode representar o desejo. Então, muitas vezes, algo que a gente tem muito medo e se assusta muito, na verdade, é algo que a gente quer muito e não consegue perceber, né, a diferença entre o querer e o afastar disso. Que lindo! Às vezes, a gente vivendo algo que a gente tem medo, a gente consegue abrir mão daquilo que a gente não queria, exatamente experimentando o que a gente não quer. Sim, muito interessante essa ideia, não é? De repente, eu sinto medo precisamente para trazer a minha atenção para determinada coisa ou determinada área que eu não estou a conseguir trazer através do desejo. Isso é muito interessante. Nós somos mesmo marados. Ai, senhor! Isto é mesmo preciso 30 mil horas de conversas, casual talks, o que for, para uma pessoa deslindar isto tudo, que isto é muito... Esta massa cinzenta, este corpo, isto é tudo muito, muito, muito misturado tudo. E mindfulness? Aconselho? Muito. Sim, a ideia do mindfulness, os princípios do mindfulness são inacreditáveis num processo de autoconhecimento, não é? A ideia da mente, mindfulness como esta ideia de atenção plena, não é? Esta prática que depois tem uma data de princípios. O princípio da curiosidade, não é? De eu olhar para uma coisa e querer descobri-la, seja ela algo que acontece na minha vida, uma pessoa, sentir curiosidade, genuína curiosidade. Isso afasta logo outro dos princípios, que é o não julgamento. Não julgar à partida, não é? Sentir curiosidade. Ou a mente de principiante, que é começar alguma coisa como se eu ainda não soubesse tudo sobre ela, não é? Conhecer alguém como se não estivesse a querer criar primeiras impressões. Ou ir fazer uma coisa como se fosse a primeira vez. Escovar os dentes com mente de principiante é um exercício de mindfulness brutal, não é? Estou com a cabeça a mil, vou escovar os dentes com mente de principiante. Isto parece uma cena muito doida, mas de repente eu estou aqui e agora, conectada só com o momento presente, ligada ao meu corpo, às sensações, aos aromas, aos cheiros, às sensações físicas. Muito interessante. O Marcos ia acrescentar alguma coisa? Eu penso em uma criança, Diana, não é? Uma criança, uma jovem criança, um bebê que ainda não conhece o mundo e vai em cada detalhe descobrindo. É o clown. O clown para quem vem de teatro é o clown, o clown original, não é? Esta ideia da criança curiosa a descobrir o mundo pela primeira vez, mesmo ali no aqui e agora, sem se preocupar com aquilo que já foi, com aquilo que ainda não é. Sem o medo do ridículo, né? A gente é muito preocupado em ser ridículo, e quando a gente abre mão disso, dessa preocupação de deixa ser ridículo, não faz mal, a gente pode viver muito mais coisas. Porque depois, porque isso também é fruto de uma construção, não é? Como é que eu ganho medo do ridículo? É havendo uma construção do que é ridículo, do que é plausível ou não em determinada situação. Eu acho que há muito poucas coisas que eu procuro polarizar, muito poucas coisas. Talvez haja uma que eu possa polarizar, é o que ofende ou não, o que melindra, o que vulnerabiliza ou não. Se há alguma preocupação que eu tenho de certo ou errado, é essa, não é? O espaço que me pode inibir, passo a expressão, é aquele que pode vulnerabilizar o outro. Não é? O espaço que me pode trazer algum limite é o espaço do outro. Porque, percebem esta ideia?
o Marcos, esta ideia de que tentar não criar os polos de certo ou errado, bom ou mau, emoções boas ou más, comportamentos certos ou errados. Eu acho que só está certo ou errado se o outro me disser, olha, isso eu não me sinto bem que digas, isso eu não me sinto bem que faças. E podemos perceber porquê, não é? Criar espaço para este diálogo. O que é ridículo, não é? E uma das coisas que, de facto, tu uma vez me lembro de tu teres dito, terei ouvido pela primeira vez ou terei assimilado corretamente pela primeira vez, que é a questão sem julgamento. E acho que é assim uma coisa que é mesmo isso, não é? O que é ridículo, o que é que não é ridículo, aos olhos de quem, afinal, não é? Sim, que não há regra, é o que eu pergunto. Exatamente. Onde é que está escrito? Quer dizer, é um mandamento da Bíblia, é o que é, não é? E lembro-me, de facto, de dizeres repetidamente isso e eu ter, digamos que arranjado palavras para alguns pensamentos e lembro-me muitas vezes isso, de facto, é sem julgamento, é pensar sem julgar. Porquê é que aquela pessoa está assim, chegou, mas porquê é que eu tenho que saber isso? Observar, não é? Exatamente, perceber. Sim, e eu... Diga. Não, ia só arrematar a ideia do mindfulness, precisamente para lhe devolver, que é, de repente, um mindfulness como estratégia de desenvolvimento pessoal. Eu acho que a origem primeira do mindfulness como estrutura, né, de prática é nórdica, acho que talvez sueca ou dinamarquesa, até que sei a cabeça, não tenho bem a certeza, nórdica, mas que traduzindo à letra a palavra nórdica, dinamarquesa ou sueca, quer dizer atenção plena. E acho que é isso, que é quantas estratégias nós conseguimos encontrar para dedicar atenção plena ao que temos perante nós, que pode ser um comportamento nosso, um pensamento nosso, de outra pessoa, o que for, uma coisa a acontecer, uma perda, não é? Não falamos ainda aqui o luto, a maternidade, uma separação, sei lá, tantas coisas. De repente, a atenção plena, este sem julgamento, vai nos poupar muito sofrimento e vai nos abrir uma possibilidade de liberdade gigante, que é, eu agora vou escolher como é que eu me quero relacionar com isto. Estou aqui a mandar isto tudo, mas isto é muito difícil, malta. Às vezes eu paro e penso, ok, Diana, tu agora tens que fazer isto, estás sempre a dizer, não é? Tens que parar e dizer, como é que eu agora vou, o que é que eu vou escolher, como é que eu me vou relacionar com isto? Pá, não sei. Faço como as outras pessoas, discuto, vou dar uma volta, não é? Mando vir, que é as pessoas assim, estás sempre a mandar vir, que eu odeio que me digam isso, porque estou a ser muito pouco mindful. Eugénia. Certo, não. Eu costumo tratar a indústria da hotelaria, em que todos nós estamos metidos, não é? Eu estive uma vida inteira como sendo a indústria do bom senso. O que é que pensa sobre isso? Sobre o bom senso como conceito ou o bom senso atribuído à indústria? As duas coisas. Atribuído à indústria, não tenho propriedade sobre o assunto suficiente para me pronunciar. Certo. Em relação ao bom senso como conceito, acho que ele é um conceito que pressupõe uma discussão filosófica, mas que eu acho que ele é lato, ou seja, o que é bom senso para mim é fruto de convicções culturais, religiosas, estruturais, sociais, etc., que não é bom senso para si. Ou seja, o bom senso é tão discutível quão diversas são as nossas experiências. É? Pois, não sei. Que grande pergunta! Eu me lembrei daquela história que eu acho que a senhora nos contou a respeito de um grupo de japoneses que esteve hospedado num hotel. Foi a senhora que nos contou numa aula, não foi isso? Eu já não me lembro. Porque assim, e que o marido não aceitou que havia camas de casal no quarto e ele precisava de camas separadas, porque a cultura japonesa diz, no bom senso, que
casal deve dormir cada um em sua cama. E isso, eu acho que para a maioria das culturas é algo muito fora do padrão. Talvez aplique aqui o conceito de bom senso relativo ao ambiente cultural. Eu também acho que há uma influência muito grande, não é? É. Muito bem, mais alguma questão? Mas essa pessoa tinha muito bom senso. Porque se fossem tão sensíveis como eu, também dormiam todos em camas separadas. Quem tem o sono leve, apostava em camas separadas de certeza. Mas é importante esse conceito de bom senso, de nós podermos pensar, e tem a ver também com autoconhecermos, não é? E conhecermos os outros ao mesmo tempo, que é, ao fim e ao cabo, nós podemos parar para pensar, a dizer é isto que o cliente quer, porque nós temos também aqui uma figura que nós ainda não falamos muito, falamos em público, falamos em família, falamos em parceiros, falamos em público interno, colegas, em chefias, mas nós vamos trabalhar para os clientes, não é? E são esses clientes que nós temos que fazer bem. É aí que nós temos também que aplicar o nosso autoconhecimento e o nosso desenvolvimento pessoal e as nossas características como pessoas, até para poder depois poder aplicar, poder parar e dizer assim, o que é que, do conhecimento que eu tenho, do meu conhecimento e do conhecimento das pessoas, o que é que eu devo fazer nesta situação particular? E é muito importante nós também, para o bom senso que nós temos que aplicar sempre em situações que são as mais díspares, não é? E aqui se calhar a Sofia já viveu, a Sofia não, a Sílvia já viveu algumas, não é? E vai continuar a viver. Nós temos que também faz parte de nós podermos controlar-nos e pensarmos bem o que é que vamos fazer com o cliente, o que é que vamos fazer com esta situação e também ter a coragem de, se não soubermos, pedir a alguém que nos ajude, não é? Sim, mas eu acho que é isso que um processo de autoconhecimento mesmo profundo, enraizado, eu acho que ele nos traz isto é um bocado a minha experiência profissional, não há nenhum estudo científico que eu possa citar agora que prove isto que eu vou dizer, mas tenho a percepção de que ele nos traz também uma capacidade de autoaceitação que nos permite sermos humildes, não sei se é a expressão, mas que nos permite vulnerabilizarmos-nos ao ponto de não nos sentirmos mal pelo facto de não termos resposta. Quantas vezes nas aulas as alunas me fazem perguntas para as quais eu não tenho resposta e eu não sei se eles me vão julgar ou não, mas eu não me julgando crio espaço também para não me sentir julgada e de alguma forma anulo o espaço para que me julguem, não é? Porque partindo de um lugar e agora também falando numa perspectiva de hotelaria, de lidarmos de hotelaria, de restauração, de lidarmos com o público, partindo de um lugar de verdade, de honestidade, de uma certa vulnerabilidade, que não implique necessariamente quebrar a formalidade que às vezes é necessária, atenção, mas que o facto de eu não estar a usar uma máscara artificial, uma máscara social, artificial, não é? Porque é sempre uma máscara, é sempre uma projeção da minha identidade, não é? A minha forma como eu projeto a minha identidade, a persona que eu crio, é sempre uma espécie de máscara. Quanto mais parecida essa máscara for comigo, maior vai ser o espaço que eu vou criar para as outras pessoas também poderem ser autênticas comigo, seja numa recepção, seja num pedido por telefone, eu vou ser a pessoa que essas pessoas vão procurar. Eu precisava de... Não está aqui a colega... Não... Estou a imaginar alguém num balcão, não é? Não está aqui a colega não sei o quê, precisava de fazer uma pergunta. Não, mas diga. Não, eu espero, deixe estar, eu espero. Não é? Quantas vezes nós já vimos isto ou nós já fizemos isto? É porque de repente aquela pessoa tem qualquer coisa de especial que eu não sei o que é, mas que muitas vezes é só a capacidade de nos fazer sentir bem, mais uma vez, não é? É verdade. Costuma-se dizer, alguém disse que, eu acho que foi a Maya Angelou, que disse que ninguém se lembra de nós por quem somos. As pessoas lembram-se de nós pela forma que nós as fizemos sentir. Sem dúvida, sim. Até porque na maior parte, é porque é isso, não é?
Há também uma... eu até acho que há aqui alunas que já me ouviram citar isto. A Micaela Oven, grande precursora do Mindfulness em Portugal, fundadora da Academia de Parentalidade Consciente e uma das pessoas que mais estuda e desenvolve o trabalho de desenvolvimento pessoal em Portugal. Ela contou uma vez uma história num episódio de um podcast que eu estava a ouvir, que ela dizia, havia um grande santo tibetano, bem, se calhar estou a contar muito mal a história, mas pronto, era um santo asiático a que alguém perguntava, olha, tu que és santo, diz-me então como é que se tratam os outros. E ele dizia, não existem outros. Esta ideia é absolutamente transformadora. Claro que não existem outros, claro que nós vamos procurar essa pessoa pela forma como nos fez sentir, porque é sempre sobre mim. Mesmo, não é? Quando o outro me está a contar uma história, aquilo que eu retenho da história não é sobre ele, é sobre mim. Quando eu escolho dizer mal de alguém, de um colega, da turma, seja de quem for, não é sobre eles, é sobre mim. Quando eu escolho elogiar alguém, não é sobre eles, é sobre mim. Portanto, o facto de... Claro que depois, por outro lado, nós somos todos um. Não é? Então, esta relação simbiótica em que estamos todos ligados uns aos outros, emaranhados no planeta Terra e ligados ao cosmos, ao mesmo tempo que é assustadora pela sua grandeza, também é libertadora, não é? É pacificadora, quer dizer que quando eu me conecto com alguém, eu sei que aquela conexão, ou o oposto, não é? Quando eu não me consigo conectar com alguém, eu sei que aquilo é sobre mim, não é sobre outra pessoa. Então isso dá-me uma liberdade gigante de não julgar aquela pessoa, de me questionar a mim, de evoluir, de pensar, ok, o que é que está aqui a acontecer que é especial, ou o que é que está aqui a acontecer que é desafiante. E isso também, de repente, quando entra alguém, a porta do hotel abre, eu estou ali pronta, por exemplo, neste contexto, né? Pronta para receber alguém, aquilo que eu sei é que a pessoa se vai relacionar com tudo o que lhe acontecer a partir de agora, à luz de quem é. Isso é muito poderoso também, não é? A forma como nós temos poder também de influenciar o outro no seu bem-estar. Isso é interessante. Eu sentia esse poder, de poder influenciar, de poder... Aquele tratamento que eu ia dar, eu tenho o poder de fazer com que esta pessoa se vá sentir bem, melhor ou pior. Eu sentia esse poder. Eu quase que o saboreava, digamos assim. Sim, isso é mágico, é muito lindo. Engraçado, é verdade. Sim, nas mais pequenas coisas, não é? Temos que terminar. Eu sinto isso quando entro na frutaria, eu sinto mesmo isso, quando passo na rua, quando estou a sair da porta e vem o senhor com o cão, eu sinto isso sempre que me cruzo com alguém. Mas sob o ponto de vista do desenvolvimento pessoal, e trazendo isto também para o plano do autoconhecimento, para encerrarmos aqui, esse processo é tão mais fácil, tão mais fluido, tão mais bonito e quase mágico, quanto mais alinhada eu estiver com quem eu sou. E há momentos em que eu vou estar super zangada comigo, super desiludida. Às vezes eu não vou conseguir ver isso, mas eu posso ver que estou zangada ou desiludida com alguém à minha volta e vou saber, isto é sobre mim. Deixa-me parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, porque se calhar o ambiente à minha volta está só a ser espelho. Autoconhecimento também é isto, não é? Sílvia? Queria só comentar agora uma coisa, porque a professora Eugénia disse-o e eu nunca tinha ouvido ninguém a dizê-lo, eu pensava sempre para mim e no que eu sentia, lá está, não numa forma presunçosa, mas, e não sei se isso lhe aconteceu lá no hotel, mas agora quando disse que como se sentia a perceber que a outra pessoa ou mudou de comportamento por sua causa, isso já me aconteceu lá e é gratificante, é mesmo uma sensação de, ok, eu tive um impacto naquela pessoa porque eu já me conheço o suficiente para saber que consigo ajudá-la e é uma pessoa mais velha, uma pessoa com outra estrutura familiar, pessoal, tudo.
mas só o facto de lhe dizer uma ou duas frases mudou completamente, e é mesmo bom, e ainda motiva a pessoa para continuar, para aprender mais também sobre nós e sobre os outros. Mas pronto, foi só porque quando disse isso eu pus-me no hotel e já me aconteceu isso lá e foi muito bom. Antes de ouvirmos a Maria também, deixa-me só acrescentar alguma coisa, só para não criarmos, sob o risco de criarmos aqui uma narrativa única. Também acho importante, sob o ponto de vista de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, dizer que para muitas pessoas, eu também me identifico com essa narrativa, para muitas pessoas isso é muito importante. Mas para quem está aqui a ouvir e não sente esse ímpeto, não é isso que lhes traz, que devolve energia ou que traz vida, que não sente nenhum ímpeto por causar este impacto ou mudar alguma coisa ou mudar a vida do outro, isso também está certo. Só vão sentir que está errado se não se conhecerem o suficiente para identificar, ok, que fiz para ti, mas não, isso não é para mim. Portanto, eu acho que o autoconhecimento, mais uma vez, traz-nos a capacidade de nos sentirmos bem com quem somos, quanto melhor nos conhecermos. Maria? Só para rematar, porque eu acho que estamos a falar um bocadinho de afetos, não é? Também. O afeto que nós, porque isto de fazer o outro sentir-se bem, a empatia, não é? São afetos. E isto na base mais primária estava-me a remeter agora para um pensamento, porque tenho lidado muito perto com pessoas de muita idade e com alguma demência, e de facto as últimas pessoas que eles esquecem têm a ver precisamente com isto, com os afetos, e estava-me a remeter para isso, não tendo tanto a ver com o autoconhecimento. Sim, é uma boa partilha. É isso. Sim, a marca que deixamos ouvem, que eles ouvem, as pessoas para quem sorriem, quando já não sorriem para mais ninguém, e quer dizer que no fundo é muito primário, não é? Acho que é um bocadinho por aí. Sim, é essa ideia, não é? De não existem outros, somos todos um e somos tanto mais quanto mais estivermos juntos nesta percepção de comunidade, não é? E isso que a Silvia disse e a Maria também disse, eu senti genuinamente, porquê? E eu queria fazer alguma coisa para mudar e para ter esse efeito nas pessoas, porque eu gosto da pessoa automaticamente, não a conheço de lado nenhum. Mas sim. Genuinamente, a minha postura é, eu gosto... À partida. Lá está, pode ser o merceeiro ou pode ser o pato, mas eu gosto daquela pessoa que tem... E depois tenho uma missão que é, quando estava a trabalhar, é fazê-la sentir bem, e como tenho agora com as pessoas que conheço, mas fazê-la sentir bem. E, portanto, é realmente esse afeto básico, não é? De que ou se gosta das pessoas ou não se gosta, não é? Se gosta realmente, genuinamente, de pessoas, e é isso que é preciso, não é? E é muito afeto também, concordo, Maria. E muito bem, e eu estava aqui mais 2 horas, não é? Portanto, José Costa Carvalho, nós vamos ter que convidar a Diana mais vezes para termos assim uma conversa assim funda, mais reconfortante, para não estarmos sempre a falar em restaurantes e hotéis, que é muito bom. Mas eu também falo de restaurantes, eu estou aqui. Pronto, ok. Convidar... Nunca me convidam para falar de restaurantes, mas se quiserem... Diana, está convidada, não digo que seja já para a semana, mas para o futuro próximo já estou aqui a anotar, falamos sobre restauração, tenho é que me contar depois como é que faz aquelas fotografias fantásticas. Não sou eu que os faço, eu só digo, é mais assim, é mais abaixo, é mais ali. Mas são fabulosas as fotografias. E aquilo come-se tudo ou tem... É, come-se, normalmente come-se. Okay. Às vezes um bocado frio, mas come-se. Está bem. Portanto, eu agradeço a todos os que estiveram presentes, à Diana especialmente. Foi realmente uma conversa muito refrescante, muito motivadora, foi boa, foi... Eu posso só fazer uma pergunta muito rápida? E a Diana também me pode responder muito rapidamente. Eu não sou muito boa a responder rápido. Não, só exemplos, não preciso de desenvolvimentos. Isto é mais curiosidade a nível pessoal, que é, que tipo de exercícios é que a Diana faz nas aulas com os alunos? Em online ou em presencial? Ora bem,
Em presencial, digamos. Em presencial? Eu pergunto isto porquê? Porque, só para dar um contexto, uma vez estava a falar com o professor José Carlos Martins e ele teve-me a dizer que numa das disciplinas dele fez um exercício sobre autoconhecimento, se não estou em erro, que os pôs todos a chorar. E eu fiquei, fogo, o que é que ele perguntou? E pronto, fiquei com aquilo na cabeça e pronto, como trabalhando a expressão corporal, é só mesmo curiosidade, que tipo de exercícios é que faz para avaliar? Eu não meço os exercícios por choro ou riso, até porque, como eu só tenho 25 horas e tenho sempre turmas muito grandes, mesmo sendo 12, são muitos para um processo de desenvolvimento pessoal, portanto eu nunca posso trazer exercícios que os vulnerabilizem muito, porque depois eu não tenho espaço para fazer aquilo que nas áreas de acompanhamento se chama o follow-up, não é? Eu não posso depois acompanhar e ajudá-los a integrar as coisas que eles andaram ali a remexer, mas são exercícios práticos, se calhar as alunas que estão aqui também podem dizer, mas normalmente a estrutura é, há um problema e nós lidamos com o problema e depois analisamos o problema, a forma como lidamos com o problema, a forma como lidamos com a forma como os outros lidaram com o problema. Portanto, são exercícios, sim, dinâmicas de grupo, muitos exercícios de consciência corporal, exercícios de respiração consciente e depois muitos exercícios ligados à programação, aos condicionalismos, sei lá, coisas como mesmo problemas, tipo, só podem estar 3 de pé e os outros têm que fazer não sei o quê. De repente, e eles não podem falar. Ou seja, é criar uma problemática que eles podem resolver em grupo ou individualmente. É muito complexo explicar assim sob pressão. Okay, mas já deu para ter uma ideia. Mas a minha intenção nunca é pôr ninguém a chorar. Às vezes acontece que a algum momento as coisas fiquem tão autênticas e despidas das máscaras que as pessoas... Pôr o pessoal a chorar, que as pessoas acabem por se vulnerabilizar e por estarem também mais frágeis e acabem por manifestar emoções através do riso, do choro, do que for. Mas não há assim escândalos de choradeira. Muito bem. Então, resta-nos pedir. Obrigada, Diana. Olha, não se notou nada que estava nervosa, portanto... Obrigada. Às vezes, portanto, está aprovadíssima, não se notou nada. Um obrigado especial, Diana, aqui ao nosso colega do Brasil, que honrou este Casual Talks desde o Brasil. Vai ter que Obrigada, meu querido. Horas da manhã. Eu que agradeço sempre a oportunidade, professora, de aprender com todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, meu querido. Obrigada. Isso significa muito para nós, pelo menos para mim significa muito. Muito obrigada por ter estado, está bem? Muito obrigada. E aos outros todos que estiveram presentes, obrigada também. Vamos continuar, para a semana já há outros, depois avisaremos qual é o tema. Vai ser mesmo mais à volta do turismo, Sílvia, vai ser mais dedicado ao turismo. Diana está convidadíssima para assistir a todos aqueles que quiserem, para intervir. Nós queremos... Bom, obrigada. Para a semana vai ser difícil porque vão abrir os teatros e está tudo desesperado, já estou cheia de ensaios a toda a hora, que é uma alegria. É bom. Mas vamos fazer os espetáculos todos antes que isto feche outra vez. Claro que sim, é aproveitar enquanto eles abrem, porque eu não sei se isto vai durar durante muito tempo. Portanto, muito obrigada. E o termo foi interessantíssimo e vamos repetir com certeza porque não esgotamos. Portanto, Diana... Obrigada do fundo de coração. Obrigada a todas e a todos que estiveram aí. Muito obrigada mesmo. Serem estado e até à próxima, está bem? Diana, obrigada. Amanhã... Muito obrigada. Amanhã... Fiquem bem. Obrigada. Beijinhos. Fiquem bem. Beijinhos, obrigada. Fiquem bem. Obrigada, beijinhos.